Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Podcast Mão de um dia melhor, né, para o torcedor corintiano. É o dia após a primeira vitória do Corinthians na temporada, sob o comando do técnico Fernando Lázaro. O Corinthians que venceu o Água Santa na noite de ontem na Neoquímica Arena por 3-0, um jogo muito mais convincente, muito mais agradável ao torcedor. Jogando em casa, o Corinthians se impôs desde o primeiro minuto, jogou bem, venceu e convenceu. E mais importante do que tudo isso, apaga rapidamente aquela primeira impressão da estreia, aquela derrota para o Bragantino. O torcedor ficou meio ressabiado, não gostou do que viu, e agora um Corinthians bem diferente em modelo de jogo, sistema tático também foi diferente, jogadores retornando que elevam muito o nível da equipe, como Renato Augusto e Yuri Alberto. É claro que isso já era previsível, que o time do Corinthians ia jogar melhor com a presença desses jogadores, mas mais importante do que tudo isso, foi um time do Corinthians mais convincente, mais ajustado, mais equilibrado dentro de campo. É sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu peço que você, se inscreva aqui no Podcast Mão. Se você acabou de chegar, se inscreve, dá essa moral aqui, ative as notificações e, claro, deixe o seu like. Dá essa moral aí pra gente, faz esse favor, pra vocês não custa nada e pra gente faz uma diferença enorme. Estamos retomando a temporada aqui no Podcast Mão, com muito conteúdo, com muitos programas, lives, vídeos, todos os dias pra vocês. Então é importante demais pra gente que você nos ajude se inscrevendo aqui no canal, também deixando o seu like, tá certo? Vamos mergulhar então para o assunto do programa. É claro, é a análise tática desta vitória do Corinthians na partida de ontem. Então, para a gente começar explicando tudo isso, eu separei aqui o campinho, a mesa tática. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu acho que fica mais fácil para visualizar as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo e as novas ideias táticas do Fernando Lázaro. O que a gente pode esperar para esse Corinthians de 2023. Por isso eu vou colocar aqui na tela, deixa eu tirar esse banner daqui para não atrapalhar a visualização. Sempre recomendo que vocês coloquem em modo tela cheia aí para ficar fácil a visualização e a gente vai debatendo juntos com o campinho que está na tela. Então o que a gente teve na estreia do Corinthians foi um Corinthians num losango, né? Até deixei aí no título do vídeo, Adeus Losango, porque aquele losango foi muito mais implementado pela falta de opções que o Fernando Lázaro tinha na estreia. Então ele não tinha o Watson, que foi titular ontem, ele não tinha o Gustavo Mosquito, que ainda não teve mesmo, segue machucado, um jogador para fazer o lado do campo, ele não tinha o Romero, ele não tinha o Yuri Alberto, não tinha Renato Augusto, enfim, ele não tinha vários jogadores na estreia, e aí ele colocou aquele losango que a gente bem lembra que não deu nada certo. E ontem, pelo modelo novo, que é esse que a gente está vendo aí no campinho, ficou muito claro que aquele losango só se deu pela falta dos jogadores, pelos desfalques. Agora, com os jogadores voltando, a gente já viu um Corinthians bastante diferente, e quando sai a escalação, ficou todo mundo imaginando que seria um Corinthians no 4-3-3, preservando um pouco das ideias do Vitor Pereira, o que ele utilizou no Corinthians do ano passado. Mas não foi isso, né? Não foi isso que se viu em campo. O que a gente viu em campo ontem foi um Corinthians no 4-4-2, com o Roger Guedes, sim, sendo um atacante e não mais o cara responsável por acompanhar lateral o jogo inteiro. Ele fez isso em alguns momentos da partida, mas alguns momentos raros da partida, em tese, em linha geral, o Roger Guedes foi mais um atacante ao lado do Yuri Alberto. Então, como que a gente viu o Corinthians ontem com o Cássio, Fagner, Bruno Mendes, foi um cara importante para esse jogo do Corinthians ontem, jogou bem, o Balbuena e o Fábio Santos, o Duqueiroz e o Maicon, dois volantes mais estruturados, mais alinhados por aqui, e não mais três, como foi naquele losango, o Adson, o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Então, a primeira impressão, né, sai a escalação, a gente imaginou que seria um Corinthians dessa forma aqui, né, num 4-2-3-1 ou quem sabe num 4-3-3.
Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. A gente viu um Corinthians num 4-4-2 com o Renato Augusto jogando mais pelo lado esquerdo e da esquerda vindo por dentro, fazendo essa movimentação aqui. Então foi um Corinthians no 4-4-2 e o Adson também. O Adson não foi esse ponteiro, é verdade, ele utilizou essa faixa do campo em alguns momentos, teve uma finalização a gol onde ele faz a jogada por essa ponta direita aqui, mas o Adson não foi o cara posicional, o cara que fica paradão, respeitando aqui essa região do campo. O Adson não foi esse cara, o Adson também trabalhou por dentro e trabalhou muito por dentro. Então foi o Corinthians com 2 meias e 2 volantes, com Yuri Alberto e Roger Guedes mais à frente. Então, quem fazia esse acompanhamento do Corinthians no momento sem bola, quem fechava a linha, por muitas vezes era o Renato Augusto. O Renato, alguns momentos, ele fechou essa linha aqui pela esquerda. Quando ele vinha mais centralizado, quem acompanhava o lateral e fechava o espaço aqui era o Maicon, que saía por aqui, e o Roger Guedes ficou mais solto, sem tanta obrigação defensiva, do jeito que ele gosta de jogar, né? E o Adson foi esse cara também de trabalhar por dentro, né? Então, alguns movimentos muito interessantes que o Corinthians mostrou ontem no momento com bola, é claro. A gente precisa ponderar aqui a fragilidade do Água Santa. A gente não sabe se o que o Corinthians fez ontem, em termos de posicionamento, ideia de jogo, característica dos jogadores, dá para jogar assim contra o Flamengo? Dá para jogar assim contra o Atlético Mineiro? Dá para jogar assim contra o Palmeiras? Isso é algo que a gente ainda não sabe. A amostra que a gente teve foi contra o Água Santa. E nessa amostra, o Corinthians mostrou movimentos bastante interessantes, né? Então, uma diferença essencial do trabalho do Vitor Pereira do ano passado para esse ano com o Fernando Lázaro, começando pelo Fagner. O Fagner, com o Vitor Pereira, raramente subia para o ataque, era um cara mais preso na defesa. Contra o Bragantino, ainda distante do que a gente espera do Fagner, mas ontem a gente viu o Fagner subindo demais. E aliás, foi com o Fagner subindo bastante que ele recebe a bola do Renato Augusto numa inversão, faz o cruzamento e o Roger Guedes faz o primeiro gol, né? Então é o Fagner subindo bastante, a primeira mudança essencial no trabalho do Fernando Lázaro, e acho que eu e todos os corintianos agradecem muito, porque a gente sabe da qualidade do Fagner quando ele sobe ao campo de ataque. E ele foi beneficiado também pela presença do Bruno Mendes. Porque se a gente tem Gil e Balbuena, que são 2 zagueiros mais lentos, e o Fagner subindo muito, com certeza a defesa ficaria mais exposta. E o que possibilitou bastante o Fagner fazer essas subidas com segurança foi a capacidade física do Bruno Mendes, que é um jogador mais jovem, tem uma vitalidade, uma imposição física importante, não é um primor técnico de zagueiro, a gente sabe disso, mas como todo uruguaio, é um cara muito voluntarioso, é um cara que se entrega muito dentro do campo, é um cara muito físico, né, chega muito firme nas divididas, e é um cara que já fez a função de lateral direito. Então ele ajudou muito no sistema defensivo quando o Fagner subia ao campo de ataque. O Bruno Mendes, por todas essas características, e fez um bom jogo ontem, ele ajuda muito, ele libera também o Fagner a subir o campo de ataque. Então, começando por aqui, 2 mudanças importantes no sistema do Corinthians que a gente viu ontem, e quando o Fagner sobe, evidentemente o Fábio Santos fica mais, né? Um jogador de 37 anos que, na minha opinião, não fez um bom jogo ontem, teve erros técnicos assim preocupantes. Pode ser o início de uma temporada, mas de fato é a última temporada do Fábio Santos, não tem como, né, arrastar mais essa carreira. Então foi um lateral esquerdo mais preso por esse setor aqui, o Fagner, um cara que subia mais, um cara mais solto. Do Queiroz é o cara da condução de bola, é o cara da capacidade física de bater na frente e voltar, né? Coisa que o Maicon já não faz, é uma outra característica de volante. O Maicon é o cara do passe, né, da troca, da distribuição por esse setor aqui, e teve uma parceria bastante interessante com o Renato Augusto e o Roger Guedes, né?
O Renato por muitos momentos aqui pela esquerda, bem aberto pela esquerda, e aí ele recebia essa bola por esse setor e organizava. E o que fazia o Adson nesse momento? É aí que eu acho que o movimento foi bastante interessante, que o Fernando Lázaro trouxe para o time do Corinthians ontem, foi o Adson não mais preso na ponta, como era com o Vitor Pereira, outra mudança significativa. O Vitor Pereira jogava muito o jogo posicional, o jogo de posições, jogadores que respeitam a faixa de campo onde eles atuam. A gente não viu isso com o Fernando Lázaro, já é uma mudança importante e que me agradou. Mais uma vez, foi contra o Água Santa, não sei se contra outros adversários vai funcionar, mas a análise aqui é justamente em cima do Água Santa. Então ontem funcionou. Então o que o Adson fazia? Aonde a bola estava, o Adson acompanhava o lance. Então o Renato recebia essa bola, o Adson saía da ponta direita, fechava e fazia esse trabalho de associação com o Maicon, com o Renato, com o Roger Guedes. A bola vinha aqui para o Maicon, o Adson acompanhava, a bola vinha para o Fagner, o Adson também fazia esse acompanhamento, voltava para a ponta direita e era opção, porque é um jogador que tem um bom passe e ele tem a capacidade física também. Como eu disse do Duqueiroz, o Adson também tem a capacidade física, é um jogador mais móvel, é leve, né? Um jogador leve, então ele consegue se movimentar pelo campo. Foi bastante interessante esse movimento que o Adson fez, trabalhando muito mais como um meia do que propriamente como um ponta, né? Como eu disse, ele teve aquela oportunidade que ele bate no gol no primeiro tempo, mas a maioria das ações ofensivas do Adson foi sempre acompanhando onde a bola estava. A bola estava com o Renato Augusto, o Adson trabalhava pelo meio, a bola chegava no Roger Guedes, o Adson era opção. Se caso essa bola viesse ao Duqueiroz, trabalhando pela direita com o Fagner, aí o Adson deixava essa região central, virava opção pela ponta direita para receber essa bola do Fagner aqui. Então foi muito interessante esse movimento que o Adson fez, o Renato fechando essa linha pela esquerda, com o Roger Guedes e Yuri Alberto mais à frente. Então o Roger com menos obrigações defensivas, porque era o Renato que fechava essa linha, ora o Renato, ora o Maicon se preocupava com esse setor aqui de sustentação ao Fábio Santos. Isso eu ainda acho que é um ponto que o Fernando Lázaro precisa ter um cuidado, uma atenção maior. Mais uma vez, contra o Água Santa deu certo, agora o Renato Augusto não é um cara de velocidade de ficar fechando o corredor. Tampouco é o Maicon, não é um volante veloz. E em outras situações, com outros adversários, o Corinthians pode ter problema nessa sustentação ao Fábio Santos se o Roger Guedes não voltar. Para exemplificar tudo isso que eu estou colocando aqui no campinho, eu separei uma imagem bastante interessante que mostra, né, toda essa movimentação no início da jogada do primeiro gol do Corinthians. Deixa eu colocar a imagem aqui, vou compartilhar com vocês na tela, portanto. É uma imagem bastante interessante, né? Dá zoom aí, vocês que não estão em tela cheia, coloca na tela cheia, que vocês vão perceber como aconteceu esse primeiro gol do Corinthians na partida de ontem e das movimentações, né? Dá uma olhada aonde o Adson está. Eu vou passar o mouse por cima, porque pode ser que está um pouco pequeno. O Adson, então, era um cara que acompanhava a bola. Aonde a bola estava, o Adson tinha a obrigação de acompanhar a jogada. Então a gente vê o Fábio Santos lá na frente, ó, já ultrapassou o Roger Guedes. O Guedes está aqui na parceria com o Renato. Então o Renato era o cara que fechava o corredor pela esquerda e trazia essa bola por dentro. O Maicon ao lado, o Duqueiroz mais à frente e o Yuri Alberto aqui na referência. E olha o Adson. O Adson tá ali acompanhando o lance, perto da jogada. E nisso tudo o Corinthians levou todo o Água Santa para uma região do campo e abriu um verdadeiro corredor, um verdadeiro buraco para o Fagner fazer a ultrapassagem, coisa que o Vitor Pereira não deixava ele fazer. Era um lateral muito mais fixo na defesa com o Vitor Pereira do que ele foi, pelo menos ontem. E aí sai o lançamento do Renato, que pega o Fagner com muita liberdade, aí o Fagner faz o cruzamento e o Yuri Alberto com muita categoria no cabeceio, gesto técnico perfeito,
faz o primeiro gol do Corinthians na partida de ontem. Então, para exemplificar, e vamos voltar aqui ao nosso campinho, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, né, as movimentações, o que foi de fato muito interessante que o Corinthians fez ontem nas movimentações de seus jogadores, um jogo mais móvel, não tão posicional. Então a gente viu o Renato recebendo essa bola aqui na imagem, né? O Renato o Adson tá acompanhando a jogada, o Guedes está por aqui, o Fábio Santos já tinha feito a ultrapassagem. Na imagem ali o que a gente tinha era justamente isso aqui. O Adson acompanhando o lance, o Renato na parceria com o Roger Guedes e o Fagner fazendo essa ultrapassagem. E aí o Renato, na categoria do Renato Augusto, ele faz a inversão, essa bola cai no Fagner, o Fagner faz o cruzamento e o Yuri Alberto vai fazer esse gol, o primeiro gol do Corinthians. Mas é interessante dois aspectos que acho que chamaram a atenção de muita gente. É o Adson mais central, acompanhando o desenvolvimento das jogadas, dando essa mobilidade. O Renato, o cara que fecha pela esquerda, que sai da esquerda por dentro, e não mais um Renato Augusto centralizado, como era com o Vitor Pereira, é o Renato mais organizador, mais construtor por esse lado aqui. E o Roger Guedes como um verdadeiro atacante, ao lado do Yuri Alberto, com menos obrigações defensivas. Então foi muito interessante, esses movimentos no campo ofensivo me chamaram bastante atenção, eu gostei demais do que eu vi do Corinthians no momento com a bola no pé contra o Água Santa. Agora vamos ver se isso vai funcionar com outros adversários, se esse é o padrão tático mesmo que o Fernando Lázaro quer implementar no time do Corinthians. Agora foi um time muito diferente e a gente já esperava que seria, né? Um time muito diferente do que foi contra o Red Bull Bragantino. Eu separei algumas imagens também para exemplificar para vocês isso que eu estou dizendo, né? Então eu falei do Renato Augusto fechando pela esquerda e o Roger Guedes mais à frente, como verdadeiro atacante ao lado do Yuri Alberto. Na imagem aí que está congelada, esse é o lance que sai o segundo gol do Corinthians. Então é uma roubada de bola do Duqueiroz, ele vai acelerar esse lance pela direita, o Yuri Alberto sai em velocidade, faz o cruzamento e o Roger Guedes faz o segundo gol do Corinthians. O que eu queria chamar a atenção para essa imagem, vamos lá, então aqui a gente tem o Duqueiroz acelerando o jogo, veja o Maicon é esse cara aqui. Então, o Maicon era esse primeiro volante, né, mais fixo, mais parado, e o Duqueiroz, com a sua capacidade física de arrastar, de condução de bola, foi o cara que roubou essa bola e esticou para o Yuri Alberto. Vai aparecer na próxima imagem o Yuri Alberto e o Roger Guedes, e eu queria chamar a atenção para uma coisa. A gente está vendo o Adson aqui, mais uma vez, o Adson próximo da bola, próximo da jogada, e não mais o cara aberto, né, como era com o Vitor Pereira, e é o Renato Augusto, ó. Fábio Santos fechando a defesa, Balbuena, Fábio Santos, e aqui é o Renato Augusto. Então é o Renato Augusto que em muitos momentos do jogo fechou a linha ao lado do Fábio Santos. Não era mais o Roger Guedes, era o Renato Augusto. O Roger, depois em algum momento ele faz isso. Mas durante o primeiro tempo quase que inteiro, era o Renato Augusto que fazia essa sustentação defensiva ao Fábio Santos e liberava o Roger Guedes. Então é o Duqueiroz puxando essa bola. E por que que isso é muito importante, né? Por que que a coisa acabou dando certo ontem? Deixa eu tirar essa imagem daqui e colocar a continuação do lance, né? Que é o Roger Guedes mais à frente na continuação desse lance. Vamos lá, tá aí na tela. Então a gente tá vendo aí a continuação desse lance, né? É o Yuri Alberto sendo lançado pelo Duqueiroz nessa jogada, e lá em cima, ó, lá em cima é o Roger Guedes. E por que é importante esse novo modelo, esse novo desenho? Porque se nesse mesmo lance o Duqueiroz tivesse roubado a bola e o Roger Guedes fosse o cara de fechar o lance pelo lado esquerdo, onde estava o Renato Augusto na imagem anterior, o Roger Guedes não estaria ali onde ele está agora. Ele só está ali porque nesse novo modelo do Fernando Lázaro não existe mais
essa obrigação defensiva ao Roger Guedes, o que possibilita ele ser de fato esse segundo atacante. Então no momento que o Corinthians retomou a posse de bola, o Roger não estava mais lá fechando junto com o Fábio Santos. Se ele estivesse, ele jamais teria essa capacidade de aparecer onde ele apareceu ali em cima. Então quem fechou lá foi o Renato Augusto, isso liberou o Roger Guedes, o lançamento em velocidade para o Yuri Alberto, e aí a continuação do lance é o segundo gol do Corinthians, o cruzamento do Yuri para o Roger Guedes, que faz a finta no zagueiro, e bate de perna esquerda e faz o segundo gol do Corinthians. Então é bastante interessante, né, essa nova movimentação. Deixa eu trazer o campinho de volta aqui para a nossa tela. Vamos lá. Para a gente continuar a explanação, né? Deixa eu pegar aqui o meu campinho. Então, o que a gente viu ali nessas duas imagens no segundo gol do Corinthians, ó, foi o Corinthians se defendendo dessa forma. Então a gente viu na imagem o Renato Augusto à frente do Fábio Santos, então, portanto, ele fechava o lado esquerdo. O Maicon, esse cara mais à frente da defesa. O Duqueiroz, que vem por aqui, faz o desarme. O Adson estava aqui, né? E o Roger Guedes e Yuri Alberto. Então foi um Corinthians que estava montado dessa forma no momento de retomar a posse de bola no segundo gol. O Duqueiroz, com a capacidade dele de condução de bola em velocidade, ele vê a movimentação do Yuri Alberto, que é importante também falar isso, né? O Yuri Alberto é um cara muito completo, não é só aquele centroavante paradão, é um cara de movimentação, que sabe jogar muito bem fora da área, tem velocidade, tem capacidade de superar o adversário em velocidade. Foi isso que ele fez, então ele dá a opção ao Duqueiroz, o Duqueiroz estica essa bola, o Yuri Alberto vem pela ponta e o Roger Guedes fechando lá em cima. Essa foi a imagem que a gente viu. Então, se fosse no modelo anterior, que o Roger Guedes tivesse que voltar por esse setor, no acompanhamento do lateral, ele estaria aqui e não mais o Renato. E o Renato Augusto não tem mais essa velocidade para chegar e acompanhar esse lance do Yuri Alberto em velocidade. Então, o gol ontem só acontece por essa mudança significativa aí do Fernando Lázaro, né? O Renato fecha com o Fábio Santos e libera o Roger Guedes. No momento do contra-ataque, o Yuri Alberto leva essa bola em velocidade para a ponta e o Roger Guedes tem a capacidade de acompanhar o lance em velocidade também. E aí tem o cruzamento do Yuri, que pega o Roger Guedes, ele leva para a perna esquerda e bate no gol e faz o gol. Então, muito interessante o que aconteceu com o Corinthians ontem, com os movimentos ofensivos. Eu ainda tenho apenas essa preocupação quanto à sustentação ao Fábio Santos. Contra o Água Santa, o Renato fazia esse movimento, o Maicon, às vezes não era o Renato, o Maicon ajudava a fechar esse setor aqui, só que ainda assim, o Corinthians permitiu espaços ao Água Santa, o Água Santa teve algumas finalizações a gol, a compactação entre linha de defesa e linha de meio, existe ainda um buraco nessa entrelinha aqui, ajustes precisam ser feitos, mas é claro, é apenas o começo da temporada, né? Apenas o segundo jogo, a tendência é que o Fernando Lázaro consiga ajustar essa compactação melhor. Meu único ponto e minha única preocupação disso tudo é em outras partidas, quem é que vai fazer o corredor ao lado do Fábio Santos? Porque ontem o Renato Augusto fez e deu conta do recado, vamos dizer assim. Agora, contra outros adversários eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque o Renato Augusto é um cara lento, né? Não é um cara de acompanhamento de corredor. Aqui tem que ter velocidade para fazer bem essa função. Já que o Roger Guedes não está muito afim de fazer, isso está bem claro, eu acho um ponto positivo do Fernando Lázaro, então, acomodar um novo sistema, que é o que ele tentou fazer ontem. Preserva no momento da marcação o Roger Guedes, deixa ele mais solto, e aí você potencializa as características que você tem no elenco. Agora, é um cobertor curto também. Quem é que vai fazer essa recomposição para ajudar o Fábio Santos na marcação? Porque ele precisa dessa ajuda. Ontem foi o Renato Augusto, eu não sei se isso funcionará
com outros adversários, adversários maiores, mais pesados. É algo para a gente ficar de olho e esperar o Fernando Lázaro decidir, né? No segundo tempo, o Corinthians teve algumas alterações, né? E vamos colocar aqui na tela porque o Corinthians também transitou para outro sistema. Corinthians e Água Santa, segundo tempo. O Corinthians teve essas substituições. A primeira delas foi a saída do Maicon para a entrada do Rony. O Fernando Lázaro também entendeu que esse espaço na entrelinha... Cadê a nossa bolinha aqui? Deixa eu colocar a bolinha e aí fica fácil. Esse espaço aqui na entrelinha, entre a linha de defesa e a linha de meio de campo, tinha espaço para o Água Santa jogar. Ele tira o Maicon, coloca o Rony. O Corinthians já se fecha um pouco melhor. E foi um segundo tempo de um Corinthians mais controlador da partida, né? Pouco depois entra o Juliano no lugar do Renato. Então, o Renato era o cara da esquerda, de fechar o corredor pela esquerda. Entrou o Juliano, mudou. O Corinthians passou por um 4-3-3. Então o Juliano trabalhou mais por dentro. Depois ele tira o Duqueiroz, coloca o Cantígio. Então o Corinthians tinha dois volantes com Cantígio e Rony, com o Juliano trabalhando mais por dentro. E aí sim, aí o Roger Guedes sai dessa função de segundo atacante e volta a ser um cara mais aberto. E aí a gente viu em vários momentos o Guedes fechando a linha pela esquerda. Aqui está o Matheus Bidu, né, que eu já coloquei, mas ele só entrou aos 40 do segundo tempo, por muito tempo ainda na segunda etapa. Foi o Fábio Santos, mas a gente viu o Roger Guedes ajudando o Fábio Santos nesse novo sistema. E o Romero, né? O Romero também entrou no lugar do Adson. Então, como eu disse, o Adson era o cara de acompanhamento da jogada, trabalhava muito por dentro. O Romero já tem uma outra característica, mas foram raros os momentos que a gente viu o Romero posicional, né? O Romero trabalhou por muitos momentos aqui por essa faixa, ó. Por essa faixa também interna, por dentro. Próximo mais do Juliano, próximo mais do Yuri Alberto e continuando a dar o espaço do campo para o Fagner fazer a ultrapassagem. E o Romero daqui para fora, quando o Romero entrava, o Fagner subia. E foi esse Corinthians do segundo tempo, um Corinthians no 4-3-3, com Romero, Yuri Alberto e Roger Guedes. Então foi interessante porque o Corinthians começa o jogo no 4-4-2, termina o jogo no 4-3-3, o Fernando Lázaro mostrando aí repertório agora que ele tem peças. Contra o Bragantino não foi isso que aconteceu, muitos desfalques, ele ficou limitado e aquele losango para nunca mais ser colocado em campo, né? Então é isso, meus amigos. Corinthians 3-0 para cima do Água Santa, um jogo convincente, né? Apagou rapidamente, precisava apagar rapidamente aquela primeira impressão de derrota contra o Bragantino. Acho que o Corinthians agradou o seu torcedor, mas é claro que temos que ponderar a fragilidade. É apenas o Água Santa, é apenas o segundo jogo da temporada, mas um pequeno sinal que a coisa pode não ser tão trágica como muita gente imaginou que seria, né? Vamos aguardar agora as próximas partidas, mas eu gostei. Gostei do que vi, movimentações interessantes, surpreendentes, não esperava ter visto isso. Renato Augusto fechando linha pela esquerda, o Adson mais solto trabalhando por dentro, o Roger Guedes sem menos obrigações defensivas, o Corinthians com de fato uma dupla mesmo de ataque, e com essa qualidade que tem Yuri Alberto e tem Roger Guedes, eu acho que o Corinthians pode fazer coisas interessantes ao longo da temporada. Vai ser uma temporada difícil, não tenho dúvidas, porque vai precisar de elenco, as opções são curtas, vão ter desfalques ao longo da temporada, vai ter maratona de jogos, e a gente viu, né? Sem Renato Augusto e Yuri Alberto, o time foi um. Com Renato Augusto e Yuri Alberto, o time já foi completamente diferente. Então, quando esses caras não puderem jogar, o Corinthians de fato vai sentir muito. Ontem eles jogaram contra um adversário ruim. A nossa expectativa é para os jogos grandes, para clássicos, para grandes adversários, né?
Então vamos com calma, é apenas o segundo jogo da temporada, vamos dar tempo ao tempo ao Fernando Lázaro mostrar suas ideias e vamos que vamos. Sábado tem Corinthians e Inter de Limeira e a gente estará aqui fazendo todo o trabalho no podcast Timão, que vocês já conhecem, pré-jogo, pós-jogo. Eu apareço por aqui durante as semanas trazendo a mesa tática, o campinho. E é isso, meus amigos, Corinthians 3, Água Santa 0, serviu para dar, né, uma relaxada para os torcedores e principalmente para o Fernando Lázaro. Era muito importante que ele vencesse a partida de ontem. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva, ó, se inscreva no canal, deixe seu like, dá essa moral aqui pra gente que é muito importante, tá certo? Muito obrigado a todos, a galera que comentou, a galera que interagiu, deixe seu comentário aí, o que você achou do jogo de ontem, das ideias táticas, de tudo isso que a gente abordou no vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, tudo que tem direito, e a gente se vê numa próxima. Valeu, galera, um grande abraço a todos vocês, obrigado sempre pelo carinho e até a próxima. Tchau!